Oi, gente, boa noite. Valbinha aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, vai ser um vídeo breve, onde eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a bioenergética e alguns pontos, né, abordados, até para que vocês compreendam um pouco antes do nosso encontro, se assim também vocês acharem que vai contribuir de alguma forma para o crescimento pessoal, para o autoconhecimento. Então, para quem ainda não me conhece, eu tenho a formação em psicologia, escolhi o teórico chamado Reich, Wilhelm Reich, né, que é um precursor aí da psicologia corporal. Toda a minha monografia foi voltada para o corpo, né, porque aí tem a minha história toda envolvida. E a bioenergética também, né, que também está na minha monografia enquanto um teórico, chamado Alexander Lowen, e também tem o John Pierrakos. Então, um era médico e o outro e psicoterapeuta também, e desenvolveu a bioenergética a partir de Reich, né, com a relação corpo e energia, porque para Reich nós temos toda a emoção que não foi sentida, vivida ou não elaborada, ela está no nosso músculo. Então, para Reich a nossa história é contada no corpo, por isso tanta somatização, tanto mental, né, que a gente não consegue sair, e não adianta, né, assim, para essa abordagem, você ensinar pessoas a fazer nada, no sentido de que ela não sinta, porque senão fica mental, e mental a gente, né, engole, né, tudo. Então, gente, olha só, a bioenergética é uma abordagem terapêutica, é importante que vocês saibam disso, tá? E é uma abordagem que une o quê? Mente e corpo, né? Então, é uma maneira da gente entender, né? Se entender dentro de uma personalidade em termos de corpo e processos energéticos. Por isso que tem os grounds, né? Que é aterramento, que tem muitos exercícios de liberação aí no corpo. Então, é uma abordagem que vai favorecer o quê? Uma produção de energia através da respiração. O próprio yoga é uma bioenergética, né? Mas ele é focado já para uma outra leitura do corpo e relacionado aí à vitalidade, né? Então, a bioenergética, ela está relacionada. Então, às vezes, a gente tem o quê? Pouca carga, respira pouco. Ah, eu queria sentir. Ah, eu não sinto igual as pessoas. Então, assim, a gente está falando de quê? Né? E aí, cada um tem a sua história e cada um também vai dizer a que veio buscar essa bioenergética. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês avaliem se é isso mesmo, né? E queiram experienciar esses processos no corpo. Então, falando dessa produção de energia através da respiração, descarga de energia através de quê? De movimentos, né? Que a gente vai fazer. Leia-se aqui que tem muitas atividades que promovem movimento. Pilates, academia, musculação, yoga. Aqui a gente está falando de uma análise bioenergética. Então, ela tem toda um aparato científico também dentro dessa abordagem, onde isso não vai ser feito aleatoriamente. Isso vai ser feito gradativamente, com uma leitura feita pelo terapeuta, pelo psicoterapeuta, dos corpos envolvidos, das histórias envolvidas, para que isso se dê gradativamente. Então, não é só pegar um vídeo da internet e fazer uma bioenergética, porque isso está cheio. É só vocês abrirem a internet que vocês vão fazer vários exercícios bioenergéticos. Mas quem é que está orientando esse exercício? Né? Então, isso é muito perigoso, você liberar couraça, você liberar isso sem seguir uma sequência. Então, isso tem que ter uma leitura de um profissional. Então, isso é uma coisa que eu estou, assim, colocando para vocês muito honestamente, porque o que mais tem hoje é a gente oferecendo um trabalho que não está pautado em nenhuma cientificidade e esculhambando aí a cabeça de todo mundo, né? Às vezes é o que a gente pega, infelizmente. Tem os profissionais sérios, mas tem aqueles de finais de semana que a gente sabe, né? Então, essa produção de energia, o ground, né? Que é preciso, a gente precisa desse ground que ele chama, que é esse aterramento, porque a mente desperta, né? Dispersa. O mental faz isso, né? A gente
Quem fala muito sente pouco, né? Conhece aquelas pessoas que não param? Vai lá, vem aqui, agora vai lá. Não, porque ela tem uma carga de angústia tão grande que ela não pode parar. Ou aquele workaholic, né, que vai. Então, a bioenergética ajuda muito a gente a se compreender, né? Porque o grande lance da terapia corporal, eu estou com calor aqui, o grande lance da terapia corporal é devolver esse corpo com saúde, autorregulado, né? Para que ele possa ser feliz e se sentir bem só pelo movimento da vida. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter filho, não precisa ter casa, só pelo movimento da vida. Então, deixa eu ver o que mais que eu pontuei aqui para vocês. É um grupo que pode ter fala, conversa. Eu vou estar sempre trazendo também um tema dentro da bioenergética, para a gente não sair, porque tem que ter foco, né? Então, a gente tem que saber bem o que a gente está fazendo, né? E falar um pouquinho aí para vocês também, que eu pontuei aqui, sobre sentir, que é algo que eu tenho observado bastante aí, né? E tudo. E como eu já passei pelo processo, a gente só pode seguir a partir do momento que a gente passou por algum processo. Eu não posso ofertar para vocês o que eu não passei no meu corpo. Então, tudo que eu estou falando aqui, ou tudo que vocês vão vivenciar, eu vivenciei, né? Então, não é mental, eu não estou falando como funciona. Eu senti como funciona, existe uma diferença. Então, no sentir, é importante passar uma coisa aqui para vocês. A nossa consciência, ela é regida por nossas sensações, tá? Por isso que na terapia corporal a gente sempre fala percepção, no yoga também. Sensação, pensamento. Depois disso é ação. Então, isso tudo é trabalhado no corpo, né? Então, a gente percebe o estímulo do ambiente na vida, né? Através de quê? Das sensações. E aí a sociedade, ela vem e faz o quê? Ela reprime o contato com as sensações e exacerba pra gente o contato e pensamento e ação. Então, a sensação, ela morre aí, né? Ela para aí. Então, o trabalho da bioenergética é recuperar esse contato com as sensações gradativamente. Isso tem que ser feito por um profissional que tenha vivenciado e que saiba o que está fazendo, porque senão bagunça a vida da pessoa. Então, devolver esse corpo capaz de sentir prazer natural. Esse é o grande lance, bioenergética e da psicologia corporal. Só que nesse caso a gente vai estar dentro aí das percepções, né, corporais, né, sensações corporais. E falar um pouquinho aí também para vocês de angústia, né, nesse primeiro momento, só para a gente fazer um link para que vocês já se sintam preparados e tiver alguma dúvida também que a gente possa tirar. Então, na angústia, gente, a gente tem que aprender a suportar as sensações. Lembra lá de Jung? Dizendo, o sofrimento deve ser superado. E a gente só supera ele fazendo o quê? Suportando. Onde a gente suporta? No corpo. Corpo, a angústia se sente no corpo. Enquanto tem vida, tem angústia. Nós vamos morrer com ela. É assim para todo mundo, tá? Agora, suportar isso não é para todo mundo. Por isso que a gente adoece. Então, a gente tem uma angústia chamada angústia de morte, que a gente estuda, tá? Uma angústia de morte, que ela reprime o contato com as sensações. Então, esse sofrimento, segundo essa abordagem, provém desse contato com essa angústia de morte que é inconsciente, a gente não sabe, é inconsciente. Por isso o medo da entrega, o medo de amar, tudo isso, porque a gente tem essa angústia. Nós somos o único animal que sabe que vai morrer, o ser vivo que vai morrer é a gente. Então, a gente tem angústia de morte. Aí a gente reprime as sensações, criando os contatos o quê? Criando contato substituto pelo medo de amar. Então, eu vou arrumar várias situações na minha vida para que eu não sinta essa angústia. Só que quando eu faço isso, eu também não sinto as outras coisas. Eu não sinto alegria, eu não vou sentir, porque a energia é uma só. Então, se eu reprimo a angústia, eu reprimo a alegria. Eu reprimo tudo, eu reprimo amor, eu reprimo tudo, né? Por isso que assim, eu te amo. Não sei do que tá falando, né?
A gente não foi preparado para isso. A gente não tem uma educação na escola que fala de corpo e que entregue isso, né, para essa juventude. Então a gente já é reprimido pela sociedade para pensar e agir, e não para sentir. Entende onde está o nosso conflito aí? Onde a gente vê nascer tanta mente, né? Só a mente, o corpo já era, é só daqui para cima. Então, esse medo, né? Então, a gente reprime essa pulsão e gera uma raiva na gente. Tudo inconsciente, gente, que tô falando. Por não quê? Não ser nutrido. Eu tenho raiva, porque eu não fui nutrido. Então, essa raiva, ela pode ser o quê? Destrutiva. Porque percebendo que ela é destrutiva, o que que eu faço? Eu guardo ela, ninguém vai me amar, tô com raiva, entendeu? Então, eu não me entrego, vou suprimir essa raiva toda dentro de mim e ela vai fazer o quê? Vai explodir em algum momento, né? Então, gente, essa raiva, ela vem disso, porque a gente não pode sentir raiva, porque alguém não vai gostar de mim. Então, se não vai gostar de mim, eu fico com ela suprimida. E isso vai gerar o que vocês estão vendo aí, né? Porque eu tô vendo aqui as folhas, gente. O que vocês estão percebendo aí, os adoecimentos, os nossos adoecimentos, né? Então, o que que acontece com a gente, né? Quando a gente não tem uma incorporação, que a gente usa essa palavra na terapia corporal. O que eu mostro que sou, o que eu penso que eu sou e o que eu sou realmente. Então, o que que eu sou realmente? Enquanto a gente não passa por isso, tudo, esses segmentos bloqueados, a gente não tem como dizer quem a gente é. Porque você só vai saber quem você é quando você recupera a sua autenticidade, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, são recursos para rebaixar, entendeu? O nosso nível de angústia. Então, eu mostro algo no Instagram, no trabalho, que eu não sou. Que vai casar lá também com o que o Jung vai dizer pra gente, que é o persona. Que é normal, perfeitamente normal isso também, tá, gente? Não é nada demais. O problema é a gente fixar nisso. E o que o Jung dizia, aí você acha que você é aquilo, que você está mostrando que você é, quando na verdade você não é. Então você gera um conflito, e esse conflito vai te trazer doença, vai te trazer depressão, vai te trazer pânico, vai te trazer muitas sensações ruins, porque você não vai sentir, né? Você não permite viver isso. Então o problema é fixar, tá? E quando a gente fixa, a gente fica onde, gente? No mental, nos conceitos e nas ideias. É o que mais vocês vão ver na internet. Gente falando de ideias, de conceitos, de como fazer, que eu te ensino a fazer isso, te ensino a fazer aquilo. Ensina como? Você viveu? Você vivenciou? Você sabe do que você está falando ou você está sendo mental? Ou você gostaria de vivenciar isso e aí você quer ensinar o que você nem viveu? Então, a gente está vivendo uma era de embustes. E isso quer dizer que a gente está se freando diante da vida, de expandir, de sentir. Então, é mais fácil eu fazer lá para os outros. Deixa eu te ajudar, né? Você vai fazer isso, você vai ficar bem. Não, não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Lê do engano. Se fosse assim, a humanidade estava curada, né? E a gente não está ainda. Tá muito longe. Então, o problema é fixar-se, né, nisso, porque a sensação que a gente sente, ela gera o quê? Angústia. Então, ela vai ser reprimida como um todo também. Você também não vai viver as coisas prazerosas, né? As coisas legais. Não vai, porque você está reprimido. Você vive uma fantasia disso. Por isso, o nível de insatisfação muito grande que a gente tem visto, né? Assim, em geral. Então, por conta desse sistema nervoso, né? Que são esses traumas de infância que todos nós temos, existe uma conformação, existe uma inadaptação de hoje para ontem. Então, eu estou inadaptado dentro desse corpo aqui, que eu tô com a história toda agarrada aqui, sem soltar. Então, assim, quem sou eu? Né? Então, é uma questão aí séria. E eu vejo essa necessidade, por isso a proposta da bioenergética, que também não sei se vai agradar a todos, mas eu só posso falar a partir do momento do que eu passei e vivi e do que eu mostro também,
né, como realidade da minha vida, porque não é porque deu certo ou para um que vai ser igual para todo mundo, tá? Eu tô falando dentro de uma proposta científica, não é sobre achismo, é sobre teóricos, é sobre estudo, é sobre a gente continuar estudando para devolver uma proposta bacana, né? E uma proposta honesta para vocês, tá bom? Então, aos poucos, a gente vai podendo sentir com esses exercícios o desconforto. E aí a gente vai, pô, não vou morrer, eu não vou ser destruído se eu sentir. Por que quando a gente se separa, quando a gente tem alguma coisa, a gente, uma separação, uma traição, a gente desintegra? A gente acha que vai desintegrar. É por isso, pela angústia de morte. Entende? Mas a gente vai morrer, não. Disso, não. Né? Então, é essa angústia. Então, assim, a gente não vai ser destruído. Então, a gente vai aprendendo isso, vai ficando mais seguro. E assim, gente, só assim, a gente consegue ser espontâneo, verdadeiro e autêntico. É sobre isso. Sobre essa autenticidade que tem faltado tanto. Ser verdadeiro. Vestir o que você quer, o que você cabe na sua vida, o que você cabe na sua roupa, né? Então, é suportar. Então, o corpo, ele tem que ser preparado para angustiar, tá bom? Ele não pode angustiar do nada, assim. Dentro de uma abordagem, você tem que preparar para que ele possa suportar no corpo a angústia. Eu vou fazer essa primeira parte aqui sobre isso e vou falar num segundo videozinho sobre afetividade e sensibilidade, tá? Que vai ser importante também para o nosso encontro. Beijinho.